Pousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aleluia. Se quiser deixar sua Bíblia aberta, eu vou estar lendo outros capítulos. Se você não quiser só acompanhar e depois ler na sua casa, fique à vontade. A Bíblia está mostrando Jó, um homem que a Bíblia trata, mostra que Deus fala, que o diabo aparece diante dele e Deus se orgulha de Jó e fala: você viu meu servo? Você viu aquele homem que me ama, me teme, me conhece, anda nos meus caminhos? Imagina você, Deus ter orgulho de alguém, de um ser humano tão limitado, frágil, errante como nós somos. Esse homem tinha uma vida ilibada, esse homem tinha uma vida santa. Esse homem procurava, a Bíblia mostra que ele procurava andar certo em tudo que ele fazia. Se ele tinha uma dúvida, será que meus filhos pecaram? Ele ia lá e sacrificava: Deus perdoa eles, Pai. Ele tentava não só fugir da aparência do mal, mas se ele pensava algo ruim, ele já procurava uma forma de acertar. Porque o que ele não queria de forma alguma era Deus entristecido com ele. O que ele não queria de forma alguma é que o mal tivesse legalidade de tocar na vida dele. Ele tinha receio que de algo ruim acontecesse com a casa, ou com a família, ou com os filhos dele. Coisa que nós todos temos medo. Coisa que nós todos temos receio. Coisa que nós todos fugimos. Eu não sei vocês, mas eu já falei com Deus. Falei de forma humana de falar, mas a gente sabe que não acontece assim. Mas já falei com Deus, se tiver que acontecer um mal a Cecília, que aconteça a mim, mas não a ela. Porque dói demais num pai ver uma situação. É igual minha esposa falou: Deus, tira essa dor dela. Se precisa que passe para mim. Se possível, afaste de nós, mas se precisa que passe para mim. Porque eu não consigo, é ruim ver aquela pessoa que você ama sofrer. É quase que inadmissível. Você prefere estar sofrendo num lugar, porque você não sabe a intensidade da dor. Às vezes a pessoa esconde de você. Fala que está doendo menos, às vezes está incomodando mais. Então tem hora que você prefere você, porque você sabe o impacto daquilo em você. E a gente resolve com Deus, né? Então a gente prefere que seja com a gente. E Jó tinha esse temor. Ele tomava esse cuidado para que mal nenhum tocasse na família dele. Mas aqui, Jó, nós vemos a história que Deus permite que alguma coisa aconteça. Porque Deus permite que a tempestade venha sobre a casa do justo, sobre a casa construída sobre a rocha, principalmente porque Ele sabe aonde está firmada aquela casa. Então Deus não impede. Nós vemos no Egito ali as pragas atingindo o Egito e não atingindo o povo de Israel, a nação de Israel ali. O mal acontecido lá não acontecia com eles, mas porque era um tempo, um propósito, um acerto de contas diferenciado de Deus àquele povo. Mas Deus faz chover sobre justos e injustos. Ele manda a chuva e a seca sobre os dois. Mas Ele sustenta na sua presença aqueles que os temem. E é esses que nós precisamos ser, para que, depois que tudo acabar, permaneça e prevaleça a nossa casa, a nossa vida, a nossa família diante de Deus. Então Jó lutava contra isso, mas infelizmente Deus permitiu. Porque Ele permite diversos desafios nas nossas vidas. Os desafios nos levam a buscar, nos levam a mudar, nos levam a agir diferente. Tem gente que infelizmente só vem para a igreja diante da dor. Tem gente que nem diante dela se quebranta. Tem gente que só vem para a igreja depois da dificuldade. E nós sabemos que na bonança que temos que buscar mais para que continuemos nela, para que ela dure mais tempo. Porque quem não aprende a matéria repete. Quem não estuda vai repetir de ano. Quem não muda não vai passar de ano, não vai ser aprovado, não vai viver coisas novas. Então muitas das vezes Deus permite esses exercícios, esses desafios, para que a nossa fé cresça, a nossa fé aumente. Até quando vamos viver nós meninos na fé? Deus não quer que eu tenha inseguranças, que eu tenha medo. Deus quer que eu seja profeta às pessoas. Deus faz. Deus quer usar de nós, de mim, de você, com esse poder, essa autoridade. Jesus pregava e as pessoas ficavam apaixonadas com a mensagem. As pessoas confiavam e criam porque viam verdade na fala dele.
Ele cria naquilo que ele pregava. E nós precisamos ser esses. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente vence um obstáculo. Aí a gente acredita que é possível. Aí nós acreditamos que é verdade. E nós vemos a história de Jó, no final ele termina: hoje os meus olhos te veem. Os nossos olhos precisam ver Deus, e a gente vê Deus no manifestar dele a nosso favor. Mas é a favor normalmente em cima de algo que precisamos. Então por isso que ele permite que nós tenhamos sonhos, necessidades, desafios, para que a gente se aperfeiçoe na fé. Então no versículo nós lemos primeiro, nós vemos Jó amaldiçoando o seu dia. Nós não passamos um terço do que Jó enfrentou. As nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades, os nossos desafios, até hoje, nenhum de nós passou um terço do que esse homem passou. Então ele sim teria direito de agir dessa forma, diante de andar em justiça, ainda sobrevir tamanha dor, tamanho mal. Então Jó faz isso, ele amaldiçoa o dia: maldito o dia que eu nasci. Mas quantos de nós já fizemos isso, ou quantas pessoas já vimos fazer isso? Confesso a vocês, eu já fiz isso, lá atrás, em dias tenebrosos, em desafios que para mim pareciam insuportáveis. Amaldiçoei o meu dia, fiz como Jó. Foi maldito o dia que eu nasci. Como Jó também me arrependi depois e mudei a minha postura. Mas esses pensamentos vêm, essas aflições vêm diante da dor. É normal, somos humanos, somos limitados. Enquanto não o vemos face a face, sentimos insegurança, sim. Muitas coisas acontecem todos os dias e tentam abalar ou destruir a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nos atrapalhar de esperar, nos fazer precipitar, nos fazer achar que nós é que temos que mover e não esperar o mover de Deus. Muitas coisas vêm tentando nos tirar da posição que Deus nos pediu para estar, porque ali Ele enviará a bênção para que a gente não receba. Muita coisa tenta nos atrapalhar disso, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque sentimentos humanos vêm. Nós ministramos num culto passado a respeito disso. Dor, frustrações, tristezas vêm, mas elas não podem dominar sobre as nossas vidas. Elas não podem, como a minha esposa ministrou, né? Você não pode impedir que um pensamento ruim venha, mas você pode impedir que ele permaneça. Você pode expulsá-lo, você pode mandá-lo embora. Você não pode permitir que uma tristeza venha sobre a sua vida, mas você pode impedir que ela se assente no seu lado, que ela te abrace, que ela fique grudada em você. Você pode mandar ela embora em nome de Jesus, porque na presença de Deus até a tristeza salta de vida. Então nós precisamos melhorar o nosso comportamento diante das aflições da vida. Mas nós, como povo do Egito, na maioria das vezes o que nós fazemos? Murmuramos, e por isso ficamos presos no deserto. Confesso a vocês meu pecado: muitas das vezes eu reclamo com Deus, eu reclamo de algumas situações, peço a Deus: Deus me ajuda a mudar, a não fazer isso. E tem hora que eu acho que isso é o problema, porque quando eu peço a Deus: Deus me ajuda a não fazer isso, Ele não tira isso de mim, Ele não tira as dificuldades, Ele não tira as lutas. Pelo contrário, Ele continua permitindo que elas venham, e que na hora que eu vá murmurar, eu lembre que eu pedi para não, que eu quero não, e eu me controlo para não murmurar. Então muitas das vezes, quando você pede paciência, vai vir tribulação para produzir em você a paciência, para que você treine ali. Então nós temos que ter cuidado. E muitas das vezes nós trazemos a maldição sobre as nossas vidas, porque quando eu amaldiçoo o dia em que nasci, esse dia se repete. Todo ano é comemorado o dia que eu nasci. Então, para que essa maldição não se repita e não sobrevenha sobre a minha vida, e não tenha sido eu criando ela, para que seja tenebroso o dia do meu aniversário, eu preciso quebrar isso, eu preciso voltar ali e falar: Deus, me perdoa da loucura que cometi. Eu abençoo o dia que eu nasci. Bendito seja esse dia no Senhor, para que os meus aniversários sejam gloriosos, sejam gostosos na presença de Deus. Mas entendemos a aflição dele.
Entendemos a dor dele, e muitas das vezes na dor nós tomamos atitudes erradas, decisões erradas, temos comportamentos errados. E quando nós mudamos esse comportamento, muitas das vezes somos livres da dor. A dor nem vem mais. A situação muitas das vezes muda, nem acontece mais, porque o diabo fala, eu não vou fazer isso mais com ele, porque ele não vai negar, ele vai clamar, ele vai buscar. Se eu cutuco ele, em vez dele pecar, ele adora. Eu não quero ver ele adorando, então ele para de provocar. Ele para de provocar a ira na gente. Então nosso comportamento muda tudo à nossa volta. Por isso que Deus diz, procure a bênção, siga nesse movimento de obediência e fé, porque assim o diabo fugirá de vós, porque se ele te prova, se ele te ataca, se ele te cerca, você dá glória, você profetiza, você repreende ele não aguenta ficar perto, então ele some, aí ele vai voltar de novo, se você fizer assim de novo, ele some de novo. Então nós precisamos tomar cuidado com esse nosso comportamento para que a gente possa evitar que esses momentos se repitam. Então quantos de nós já nos reclamamos, diante dos desafios que nos foram propostos, e muitas das vezes a gente vê depois que passou, fala assim, não, ainda bem que foi bom aquilo, eu aprendi isso, eu mudei aquilo. Porque é nas tribulações que nós vemos o que nós precisamos melhorar. Como já disse aqui, eu aprendi que eu reclamo, é porque eu já vi eu reclamando em situações, falei assim, meu Deus, oh Deus, me perdoa, eu não posso agir assim. E eu comecei a mudar, comecei a melhorar. Eu estava até conversando hoje com a minha cunhada, que ela estava falando que agora ela só xinga dentro do carro, quando ela dirige o povo fecha ela. Eu falei, mas é assim. No início você xinga a pessoa, ô seu ignorante, seu burro, você não sabe dirigir não? Aí daí a pouco você começa a gritar só dentro do carro, imbecil, que idiota. Daqui a pouco você já nem para. Eu falei com ela, eu já avancei tanto que eu estou chegando no estágio, estou tentando, e tem hora que a aflição é demais. Mas eu cheguei no estágio que agora eu já nem murmuro dentro do carro, já falo assim, Deus, perdoa ele, Deus, ajuda essa pessoa, que ignorância. Deus, tira esses demônios da vida dessa pessoa, porque parece um demônio agindo. Aí você começa a interceder a favor da vida daquela pessoa. Aí o diabo começa a tirar essas pessoas do seu caminho, porque você está expulsando o que está na vida dela, o que está agindo nela. Então o diabo não quer que essas pessoas tombem mais que você, e assim a sua vida começa a melhorar diante do seu comportamento perto das pessoas. Alguém está te atribulando, alguém está te perturbando, orem por essa pessoa, para que ela melhore, para que ela seja curada. E o diabo vai parar de mandar pessoas perto de você para te perturbar, porque você vai orar para elas serem curadas, para entregar a vida para Jesus, e ele não quer isso. Então quando nós mudamos o nosso comportamento, o reflexo na nossa vida é outro. A nossa vida começa a mudar, a paz começa a reinar. Porque a nossa ação é diferente, nós começamos a desfazer as obras do diabo e trazer luz. Então muitas das vezes nós murmuramos e reclamamos, mesmo diante a tantos testemunhos maravilhosos que nós já ouvimos, tantas coisas que Deus fez na nossa vida. E essas murmurações, essas maldições são ingratidão. Porque muitas das vezes olhamos o problema que enfrentamos hoje, mas se olharmos para a vida que tivemos, as coisas que Deus já fez, o que nós já vencemos até hoje, Deus nos sustentou até aqui, Deus nos capacitou até aqui, Deus nos abençoou até aqui. O desafio que nós vivemos hoje não é perto, não é grande perto da história que temos de desafios vencidos. Então não importa o tamanho dele, o Deus que cuidou de nós até hoje vai continuar cuidando, vai continuar abrindo os caminhos para nossas vidas. Então nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor todos os dias, para que a gente venha a ser grato, mesmo diante do problema enfrentado, mesmo diante da tempestade. Está pingando na minha casa, A irmã Terezinha sofreu esse dia lá, A gente arruma a casa toda, deixa tudo bonitinho, de repente começa a pingar. Mas está pingando na minha casa, e eu lembro da tempestade lá fora, ou outro dia estava lembrando minha esposa lá, nós moramos numa casa, que quando chovia eu não podia usar o banheiro, porque pingava em cima do vaso. Oh Deus, misericórdia. Hoje não pinga mais na minha casa. Então eu já passei dias piores aqui. Melhor bater na sala, não bater em cima do banheiro, do quarto. Mas são tempos, são fases. Fases boas passam, fases ruins passam.
a experiência precisa ficar de fé, de confiança, de esperança. Para que a gente não fique reclamando de tudo. É menino que reclama de tudo, de qualquer desafio. Ah, não, mãe. Ah, não, mãe. Ah, não, pai. É menino que faz isso. Adulto não. Adulto vê um negócio e vai lá, resolve. Está no caminho, ele tira. Está sujo, ele lava. Está sujo, ele limpa. Está quebrado, ele conserta. Precisa de outro, ele trabalha e compra outro. Adulto resolve o problema. Nós precisamos ser adultos na fé. Para buscar de Deus a direção, a capacitação, assumir a nossa responsabilidade, a nossa postura espiritual e quebrar as maldições, mudar os problemas, trazer a solução. Porque se a gente for olhar o problema, a gente reclama todo dia. Eu vou ficar só reclamando? Eu preciso tirar isso do meu coração. Porque reclamação é ingratidão. E a ingratidão fecha as portas, a gratidão abre portas. A ingratidão, ela amaldiçoa a alma. Ela seca, ela entristece a alma da pessoa. Agora, a gratidão traz vida para a alma. Quando você é grato por algo que Deus te fez, por mais que pareça pequeno para os outros, o seu coração se alegra, o seu coração confia, o seu coração se levanta, porque você está sendo grato a Deus por algo que Ele fez. Deus, obrigado por esse dia, foi tranquilo, foi difícil, já cheguei dias em casa, Deus, obrigado por esse dia, um dia difícil, Pai, mas eu venci, eu cheguei bem em casa. Deus, obrigado porque eu estou em casa. Às vezes não era para me estar. Então, indiferente se o dia foi ruim lá fora, eu cheguei em casa, obrigado, Senhor. E a alegria toma conta, porque a alegria, ela já não é só minha, como que o Senhor fez, é do Espírito com o que eu estou fazendo, de ser grato a Deus pelo que Ele fez. Então essa alegria, ela nasce dentro do meu coração quando eu sou grato, e a tristeza brota dentro do meu coração quando eu sou ingrato. Por quê? Porque o Espírito se entristece com a minha ingratidão, com o meu posicionamento errado, e o Espírito se alegra com o meu posicionamento alegre. Então o Senhor, no versículo Jó capítulo 33, Jó capítulo 33, versículo 8, o Senhor chama a atenção de Jó. Capítulo 33, versículo 8, o Senhor diz a Jó: na verdade tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão sou, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procuro. Aí o Senhor diz para ele: eis que você está procurando pretexto contra mim para me acusar. Você está me considerando como seu inimigo, Jó? O Senhor repreende ele: põe no tronco os meus pés, me tratando como escravo, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tem razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Deus responde. Antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atende para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então Deus está falando lá que revela aos ouvidos do homem. Deus está repreendendo Jó. Ô Jó, você está procurando pretexto contra mim. Você está falando que eu estou te amaldiçoando, que eu não estou cuidando de você. Quantas vezes a gente trata Deus como se fosse nosso inimigo? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que isso está acontecendo? Acaso procuramos nós pretextos contra Deus? Ou achamos que Ele é nosso inimigo porque Ele nos permite viver situações difíceis? Muitas das vezes tratamos Deus dessa forma, agimos igualzinho Jó. Não, Deus, mas não é possível. Dói em mim essa mensagem. Deus, não é possível. Eu procuro fazer tudo certo. Eu lembro de uma vez, eu e minha esposa passando dificuldade, conversando com a pastora, nossa, pastora Célia. Eu falei com a pastora Célia,
Como é que pode entender se eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, minha vida está no altar e Deus permite tanta prova financeira? Porque Ele quer aprendizado, Ele quer que a gente cresça. Acaso estava eu procurando pretexto contra Deus? O que o Senhor tem contra mim? De vez em quando eu falo com minha esposa assim, que eu falo assim, Deus, parece que eu taquei pedra na cruz. É uma fala errada. Nós não podemos agir assim como se Deus fosse nosso inimigo só porque Ele permitiu que algo ruim acontecesse sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, ou financeira ou profissional. Um desafio veio e a gente age como criança e começa a reclamar. Mas por que, Deus? Igual minha esposa falou, se a gente olha o ímpio, não, mas está dando tudo certo para eles, Deus, para a gente está tudo errado, para a gente tudo mais difícil. Eles não têm o diabo lutando contra eles, porque eles já estão na mão do diabo. O diabo não tem por que ficar estragando a vida deles. Pelo contrário, o diabo usa alguns deles para parecer que é melhor se a gente estivesse lá, para que pessoas desistam de caminhar carregando a tua cruz. Carregar a cruz, isso dói. Negar a nós mesmos, isso dói. Isso traz dor. E as pessoas estão se alegrando lá, mas estão caminhando por um abismo sem fim, onde a dor não tem comparação, não tem limite. Dói em nós agora para regozijarmos eternamente. Será enxugado do nosso rosto toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Então suportem no Senhor, perseverem, enfrentem, e isso vai passar. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O Senhor é o nosso aliado. Todas as coisas cooperam ao nosso favor, mesmo sendo, igual eu falo com minha esposa, elas cooperam ao nosso favor, mas elas trabalham contra a gente. Elas trabalham contra a gente. Mas é assim que o avião decola, contra o vento. Ele usa o vento que está contra ele, para ele tomar altitude, para ele subir. E aquela força que ia contra ele, trabalhada da forma certa, se torna a favor dele. O vento que vem contra o barco, a vela, aqueles barcos à vela, quando o vento vem, o barco direciona e trabalha as ondas, as velas, para pegar aquele vento que vem contra ele, para usar a favor dos planos dele. E é isso que Deus faz com a gente. Ele usa algo que se levantou ou foi mandado, lançado contra a nossa vida, para que aquilo trabalhe a nosso favor, nos empurre para algo novo. Não, aquela pessoa levantou contra mim pelo serviço, eu fui sair de lá, fui mandado embora por causa do fulano, e de repente Deus me põe num serviço novo que se eu estivesse lá preso ou crescesse lá, eu nunca teria. Nós resistimos à mudança, mas Deus trabalha assim na nossa vida. Ele muda os ventos para nos mudar de direção. Então tem hora que o vento está a favor. Muitas pessoas estão assim, achando que Deus está na vida delas porque está dando tudo certo, mas elas estão no caminho errado, se afundando no caminho errado, achando que estão certas, achando que Deus está com elas. Antigamente era visto assim, as pessoas achavam que Deus estava com alguém pelos sinais de prosperidade na vida dela. Tem dinheiro, está dando certo, está crescendo, está prosperando. E muitas das vezes aquilo é a destruição da vida dela, a destruição da família, da casa daquela pessoa. A grama do vizinho está verde, mas o vizinho é solitário, ele mora sozinho, perdeu a família, ele está doente, ele está com câncer, ele está morrendo. Vai deixar para quem a casa? A grama dele é mais verde, mas ele não consegue nem apreciar a grama mais, não tem alegria no coração, no espírito. Muitas das vezes estão lá, só com um chãozinho de terra, mas aquela casinha limpinha, aquela alegria no coração, quando está com porcelanato lindo, um casamento frustrado, uma vida com os filhos todos perturbados. Então é melhor morar numa casa simplesinha e ter paz de espírito, alegria, saber que Deus está cuidando da casa, não falta nada, do que você ter aquela mansão e ter medo de ficar sozinho, ter medo de ficar, não tem que estar cercado de funcionários, porque se fica sozinho a depressão toma. Então muitas das vezes agimos assim, e o Senhor não, o Senhor ele está ao nosso lado, ele está trabalhando ao nosso favor.
Nós precisamos ter certeza que tudo que Deus permite na nossa vida vai repercutir em algo melhor. É difícil, é desafiador, mas é o que precisamos nos agarrar para permanecer até que aquilo passe, até que a tempestade passe. Não parece estar quebrando tudo. Às vezes Deus queria que quebrasse mesmo, porque seria a única forma de você aceitar algo novo. Porque tem hora que a gente deixa entrar algo novo na nossa casa só depois que aquele velho quebra, que aquele sai, é tirado de alguma forma. Muitas das vezes nos acomodamos com a nossa vida, com a nossa rotina, até que Deus permita uma situação para mudar tudo, para mostrar para a gente, né, que a vida que a gente tem hoje é melhor. Outro dia eu passei isso com um carro. Tive um problema com o carro, tive que trocar de carro, esse carro estava me fazendo um problema, uma raiva. Eu falei, Deus, como assim? Eu te pedi direção, eu busquei para poder trocar, porque o outro deu problema, eu fui empurrado, me prejudicaram e caiu nisso, então isso aqui era para ser bem, se eu estou assim e tal. Aí Deus me permitiu de pegar o carro velho para dar uma volta nele, para fazer a transferência para quem tinha comprado. Quando eu entrei no carro, eu falei assim, meu Deus, esse carro, eu achava ele tão bom, tão maravilhoso, até eu entrar nesse. Na hora que eu sentei no outro carro, eu falei assim, não, esse que eu estou com ele hoje é mais confortável, é mais gostoso. Ó, esse é melhor, mesmo com os problemas que ele está. E eu falei, Deus me perdoa. Até que minha esposa chegou em casa lá e falou assim, amor, eu tomei um tapa na cara de Deus hoje, porque eu estava reclamando com Deus. Deus, como é que o Senhor permite um negócio desse, uma aflição dessa? Esse cara está assim, assado. Aí Deus me permitiu ver o outro como estava. Eu falei assim, eu estou bem melhor e eu estou reclamando. Só porque ainda está difícil, só porque ainda está doendo, mas já melhorou, está passando, daqui a pouco é só alegria. E é nisso que precisamos confiar, para que a gente vença as fases difíceis, que são muitas, infelizmente. Então Jó 33, no 31, no versículo 31, o Senhor diz para Jó, Jó, escuta pois, ó Jó, ouve-me e cala-te, e eu falarei. Se você tem alguma coisa que dizer, responda-me, fala, porque eu desejo justificar você, não te condenar. Versículo 33. Mas se você não tem o que falar, escuta-me, tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Amém? Então Jó estava reclamando e falando e tentando se justificar. Deus, mas eu procuro andar certo, o Senhor me permitiu isso na minha vida, como assim? Aí o Senhor fala com Jó, se você não tem o que falar direito, com razão, cala sua boca. Cala e ouve. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês buscam. Então escuta e eu vou trazer a sabedoria. Eu vou revelar para vocês o que está acontecendo, a forma, o melhor. Como eu disse, Deus me permitiu ver o carro velho, para me lembrar, entender, ó, Deus está fazendo algo novo. Eu preciso ter paciência e esperar no Senhor. O Senhor falou, cala a tua boca. Muitas das vezes nós não ouvimos isso de Deus. Para de reclamar. Está melhorando, está mudando, está vindo mudanças. Nós precisamos confiar e esperar em Deus. Então não adianta a gente tentar justificar diante de Deus. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. O que nós precisamos é nos entregar, nos render a Ele. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cristo foi entregue, Cristo foi mandado obedecer à vontade do Pai, e Ele foi como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar. Ele enfrentou a cruz, pregado, cuspido, chicoteado, e Ele não reclamou por amor a nós. Nós, muitas das vezes, qualquer coisinha, nós reclamamos, nós murmuramos, estamos sempre reclamando de alguma coisa. Nós precisamos parar com isso. O Isaías 57 fala, né? Como ovelha muda diante dos que tosqueavam, ele ficou e não abriu a boca. Então o Senhor continua em Jó 38, Jó versículo 38, capítulo 38, versículo 2. Jó 38, versículo 2, o Senhor fala com Jó: quem é esse que escurece os seus conselhos com palavras sem conhecimento? Muitas das vezes as pessoas
falam, né, igual a mulher de Jó falou ali, muitas vezes a pessoa fala para você que não vale a pena ser crente. Por que você está sendo crente? Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas só vem dificuldade. Aí o Deus está falando aqui, quem colocou esses pensamentos ruins na sua mente? Quem está tentando levar você contra mim? Quem está fazendo você se levantar com os pensamentos contra mim, Jó? Quem é esse que escureceu os seus pensamentos para você achar que eu sou seu inimigo? Para com isso, não ouve essas pessoas. Agora, versículo 3: cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás então? Onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se você tem inteligência, quem lhe pôs as medidas, quem pôs medidas na terra, deu tamanho a ela? Se é que você sabe, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegravam e cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Aonde estávamos nós, quando Deus criou tudo? Quem somos nós para questionar o agir de Deus, o mover de Deus? Quem somos nós para questionar as decisões de Deus, o método de Deus? Quem somos nós para dizer a Deus como Ele deve fazer ou não fazer? E muitas das vezes, por não o vermos face a face, na nossa frente, não o enxergarmos como a grandeza que Ele tem, nós achamos que podemos dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer, o que Ele pode ou não fazer. Questionar por que Ele fez assim ou deixou de fazer assim. Quem somos nós? Quem é o vaso para dizer para o olheiro: por que me fizestes para honra? Por que me fizestes para desonra? Por que me colocastes aqui? Que direito temos nós de reclamar? O que nós precisamos é, como ovelha muda, obedecer os desígnios de Deus, seguir a vontade de Deus, aceitar os tempos de Deus. Tiago 1,13 vai dizer lá para nós: ninguém sendo tentado, diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus nos testa para nos trazer crescimento, para nos ajudar a conhecer as nossas fraquezas, as nossas tendências, para mudarmos elas, para nos melhorarmos a cada dia. Deus nos permite sermos testados para reconhecermos o quanto errantes somos, para nos humilharmos diante dEle, pedindo força, sabedoria, e largar muitas das coisas que passamos. Então, nós precisamos buscar isso. Jeremias, como foi citado aqui, 29:11, nós precisamos entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o porquê está fazendo nas nossas vidas. Ele permite situações a cada um de nós, e Ele não nos permite ser tentado acima do que possamos suportar, mas antes Ele manda para nossas vidas um escape, e nós precisamos confiar nisso, descansar nisso. Então, Jó 40, versículo 1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Jó repreendeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, e ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Então o Senhor repreendeu a ele: quem é você, quem somos nós para contender com o Todo-Poderoso? Isso não é sabedoria. O relutar contra Deus, o resistir a Deus, nós temos que ceder à vontade do Pai e aceitar o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que levantar contra as obras do diabo, repreender o diabo, mas procurar entender quando é Deus trazendo crescimento para as nossas vidas. Então Jó reconheceu isso e fez: põe a minha mão na boca, agora eu calo. Aí ele teve a sabedoria que diante de Deus o que nós precisamos fazer é nos humilhar e reconhecer que nada somos, que falhos e errantes somos. E Jó 42, para a gente concluir. Jó 42, no versículo 1, então diz:
Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, falei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te pergunto, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aí Jó reconheceu, Jó se quebrantou diante de Deus. Ele reconheceu que Deus sabe o que está fazendo, maiores são os propósitos de Deus. Quem pode impedir o que Deus está fazendo? Ninguém pode. Então ninguém impedirá o que Deus vai fazer na sua vida. Mas nós precisamos entender e aceitar, o trabalhar de Deus, o tempo de Deus. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito. Nós precisamos orar e confiar que Deus está fazendo, mesmo que pareça que está sendo o contrário. Mas, meu Deus, eu orei, está indo tudo contrário, está dando tudo errado, porque nós não entendemos a forma do agir de Deus, a sabedoria de Deus para quebrantar o coração. Às vezes a gente acha que Deus tinha que fazer de um jeito para aquela pessoa aceitar, para aquela pessoa mudar, para aquela situação mudar. Mas nós pensamos de uma forma, mas Deus está acima de tudo, Deus vê tudo. Então Deus sabe que não é daquela forma, aquela forma. Muitas das vezes a gente fala com uma pessoa do amor de Deus de uma forma ignorante, e aquilo atrapalha a pessoa de entregar a vida para Jesus. Nós deveríamos falar de outra forma. Muitas das vezes a gente cobra das pessoas e a gente tinha que orar e deixar que o Espírito Santo cobrasse, falasse, agisse. E aí o Espírito Santo começa a fazer, a gente fala, mas não está acontecendo nada. Mas tem uma nuvem dentro do coração, tem uma nuvem lá na justiça, tem uma nuvem lá no trabalho se movendo e algo acontecendo e não estamos percebendo. Quando de repente vem a chuva da bonança de Deus, vem o resultado, vem a resposta. Mas você nem sabe como é que isso aconteceu, mas Deus estava trabalhando. Então muitas das vezes a gente acha que Deus está no silêncio, Deus não está falando, Deus não está respondendo. Mas Deus não está parado, Deus não dorme, Deus não tosqueneja. Ele está agindo, Ele está movendo, Ele está trabalhando, mesmo que a gente não esteja vendo. E a fé é isso. A fé não vê, mas é confiar, é acreditar, é descansar e esperar acontecer, esperar se tornar realidade. É assim que vemos tornar realidade. Então Jó falou: Senhor, me ensina. Nós precisamos falar: Senhor, me ensina a entender o seu agir, o seu mover. Me arrependo eu em pó e cinza, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Muitas das vezes a gente vê Deus respondendo, a gente vê Deus agindo, ainda continua duvidando, a gente ainda continua ainda. Deus fez isso, nós acreditamos, nós vemos Deus fazer algo. Às vezes na saúde não acreditamos que Ele pode fazer na vida financeira. Às vezes vemos fazer na vida familiar e não acreditamos que Ele pode fazer na vida sentimental. Nós precisamos entender que não há impossível para Deus. E não há limite para a fé. Não há impossível para a fé. Se você tem fé, Deus pode fazer. Se está alinhado com a vontade de Deus, Ele pode fazer. Então nós precisamos cuidar, tomar cuidado. Eu queria ler mais, mas o horário não nos permite. Então o versículo 9, o Senhor virou, Jó 42, versículo 9. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mas antes no versículo 7. Sucedeu que acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Tenamita, o amigo de Jó lá: a minha ira acendeu contra ti, e contra os teus amigos, porque vocês falaram mal de mim para Jó. Vocês não falaram o que era certo para Jó, e Jó se entristeceu contra mim. Estou trazendo entendimento aí. Eu estou irado. Deus falou com os amigos de Jó: eu estou com raiva de vocês, eu estou irado com vocês e vou castigar vocês, porque vocês acusaram Jó do que ele não fez. Muitas vezes fazemos isso, falamos que o problema na vida da pessoa é um fruto do pecado, falamos que porque a pessoa não mudou, não fez aquilo.
Em vez de trazer solução, ore, vamos orar, vou te ajudar em oração. Nós muitas vezes apontamos dedo, e foram que os amigos de Jó procuraram um defeito, procuraram uma situação. Você deve ter feito alguma coisa para Deus permitir uma prova sobre a sua vida. Deus permite prova para nos exercitar, nos fazer crescer, aperfeiçoamento dos santos, nos levar à estatura do varão perfeito. Então por isso que Ele permite os desafios. Então nós não podemos agir como os amigos de Jó, trazendo dificuldade para as vidas, peso para a vida das pessoas. Nós precisamos olhar com olhar de misericórdia para aquele que sofre e orar por ele, para que Deus mude a vida dele. Então Deus queria castigar eles e falou: ó, vai lá em Jó, porque se Jó não orar por vocês, eu vou castigar vocês. E o coração de Jó, quebrantado diante de tudo, não cedeu à ira, à raiva, e orou para que seus amigos fossem perdoados, para que Deus os abençoasse. E assim Deus mudou a sorte de Jó. Porque Deus muda a nossa sorte quando oramos para os nossos inimigos, para aqueles que agem como nossos inimigos. Outro dia eu estava falando com minha esposa, quando uma situação que um mecânico mexeu no meu carro e me criou um problema. E eu explicando, conversando com minha esposa, falei com ela que Deus quer que a gente ore, não para que Deus castigue, ou Deus castiga essa pessoa. Deus não quer que a gente faça isso, porque Deus não quer castigar aquela pessoa. Deus quer que ela se arrependa, que ela mude, para que ela seja salva. Não quer castigar. Então quando nós oramos, Deus castiga, nós entristecemos o coração de Deus, porque nós estamos indo contra a vontade de Deus, de perdoar como Ele nos perdoou, de salvar como Ele nos salvou. Então nós precisamos orar: Deus perdoa essa pessoa, Deus ajuda, traga luz ela lá, para que ela entenda que ela está criando maldição para a vida dela, porque das consequências que ela plantou, ela vai colher. Não preciso eu pedir mais mal, eu preciso pedir misericórdia. E quando eu peço misericórdia, o que acontece? Eu estava conversando com minha esposa, muitas das vezes aquela pessoa não é castigada pelo mal que ela me fez. Pelo contrário, ela é perdoada aquele mal que ela me fez. Só que eu, em vez de ver a justiça humana, que é trapo de imundícia, aquela pessoa sofrendo para pagar pelo que fez, eu vou ver ela abençoada, mas eu vou ser abençoado mais do que ela, porque Deus vai me recompensar a misericórdia que eu tive, o amor que eu tive. Então, em vez de Deus castigar aquela pessoa, Deus me abençoa. Mas se eu peço para castigar, Deus castiga e não me abençoa, porque eu pedi o mal, já foi feita a justiça. A justiça sobre a minha vida foi castigar ele. Agora, se eu peço Deus para perdoar e abençoar, a justiça de Deus sobre a minha vida é me abençoar. O que Ele vai fazer de justiça a meu favor é me prosperar, é me ajudar, é me trazer paz de espírito para que eu cresça e vença e vá além. Porque Ele vai se alegrar com o que eu estou pedindo. Então é isso que nós precisamos gerar sobre as nossas vidas. E é isso que aconteceu na história. Eles geraram maldição com os bons conselhos. Nós precisamos gerar bênção com perdão e com os bons conselhos. Confie em Deus, tema a Deus. Aí não fez ainda, continue confiando, continue acreditando, continue esperando. E assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros, e ele foi grandemente abençoado. Versículo 17: então morreu Jó, velho e farto de dias, na presença de Deus, né? E no versículo 16, né, depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Olha que homem abençoado, porque ele não pecou, ele não murmurou, ele não blasfemou, ele não pediu mal a ninguém, ele continuou agindo em integridade e santidade. É isso que Deus quer de nós. Então ore pelos seus inimigos, não reclame de Deus, não reclame com Deus, não reclame da vida, não amaldiçoe os seus dias, não reclame das tribulações, porque elas produzem esperança, paciência, fé, elas produzem grande resultado. Quando somos provados, como somos atribulados, como passamos por dificuldades, somos participantes das aflições de Cristo e vencemos como Ele venceu. Ele está conosco, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a vitória. Então sejamos nós gratos a Deus por tudo em nossa vida, por mais difícil que seja o que estejamos enfrentando, né? E não deixemos os nossos lábios ser murmuradores, que nossos lábios sejam gratos, que
na nossa boca saia gratidão. Não seja aquela pessoa que todo dia está reclamando de alguma coisa. Não, mas está difícil, não, mas que calor, não, mas que tempo, não, mas o governo, não, mas... Não, seja grato. Glória a Deus, olha que dia. Não, hoje eu estou bem, hoje eu estou forte. Não, Deus te abençoe, vamos viver, vamos vencer, não, hoje vai ser bom. Nós precisamos pensar, com motivação, pensamentos de fé, de esperança, de confiança. É isso que devem predominar, reinar sobre a nossa mente. No culto ministrado, Filipenses 4:8. É nisso que devemos pensar, não nas coisas ruins, nas dificuldades, nos desafios. Nós precisamos pensar sempre que o Senhor está conosco, o maior é o que está em nós. Que aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, e Ele enxugará os nossos rostos toda lágrima, toda dor. E o que Ele tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não pôde penetrar no coração, no entendimento do homem, de tão grande e maravilhoso, é o que está preparado para nós que cremos em Deus, para nós que confiamos em Deus. Então que esses sejam os nossos dias. Amém? Põe sobre os teus pés. Passei 3 minutos. Aleluia. Vou passar mais 2 agora. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra, por mais uma reunião na Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito que vem produzindo mais uma vez fé e esperança em nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que vem nos mostrando o quanto insignificantes somos e que precisamos reconhecer isso para que a Tua glória transpasse e apareça sobre as nossas vidas. Para que o Senhor cresça através de nós, nós precisamos reconhecer que sem Ti não somos nada, sem Ti somos pó. Maior é o Senhor e os Teus planos sobre as nossas vidas, os Teus pensamentos são maiores e são melhores para nós. Ó Deus, que se cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer, nos ajude a suportar, a esperar, a confiar e vencer no Senhor, para que as pessoas vejam em nós testemunhos de vitória, como vemos os testemunhos escritos na Bíblia, na Tua palavra, que as pessoas venham olhar para nós e ver a fé que vemos na Tua palavra. Pai, livra-nos de cair em tentação, livra-nos do mal e da aparência do mesmo, nos ajude, ó Pai, para que não venhamos nós cair em grandes tempestades, e quando vier as tempestades, ó Deus, que a nossa casa esteja cercada, protegida pelos Teus anjos, para que não venha algo ser destruído, ó Pai, que se algo for destruído no nosso coração, permaneça firme no Senhor, para que a recompensa, para que a transformação e o novo do Senhor venha sobre as nossas vidas. Nos ajude a ter um coração perdoador, um coração, ó Deus, que se alinha com o Seu, que busca a paz, a esperança, que busca o perdão, a justiça eterna, a justiça divina, não a justiça do homem, que não cede à maldade, à corrupção, e que se preocupa em estar em santidade todos os dias. Não, Pai, não para buscar algo através dela, algo físico, alguma conquista, mas para através da santidade ter o Teu Espírito agindo em nós, ter liberdade no Teu Espírito agindo em nós. Queremos mais de Ti, queremos ser mais parecidos contigo. Então fortaleça o nosso coração, dai-nos sabedoria para que não venhamos agir com ignorância, com estupidez, ou agir com palavras torpes, mas dai-nos sabedoria do Senhor, para que venhamos iluminar o caminho das pessoas à nossa volta. Assim oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplausos, Senhor, de glória. Exaltado seja o Senhor. Então, com essa palavra,